Gore, o que as mulheres não entendem sobre os homens. O ensaio explorando tanto as diferenças quanto as semelhanças entre homens e mulheres, 2025. Há um silêncio que acompanha a maioria dos homens. Não porque eles não tenham nada a dizer, mas porque nunca lhes ensinaram como dizer. Eu escrevo a partir desse silêncio, por ele, através dele. E toda vez que fico tempo suficiente com esse silêncio, ele me leva de volta à mesma dor. O peso quieto e invisível que os homens carregam. E o enorme abismo entre como isso é sentido e como é compreendido, especialmente pelas mulheres. E talvez mais importante ainda, o que os homens esqueceram sobre si mesmos. Não é um ataque, nem mesmo uma reclamação. É mais como um suspiro impotente. Porque eu já vi isso muitas vezes. Em meus amigos, em mim mesmo, em estranhos que nunca vão admitir. A forma como a vida de um homem, especialmente no começo, costuma girar em torno de uma única pergunta: como eu me torno digno? Você não precisa que te digam que não é o bastante. O mundo diz isso de 1000 pequenas formas. Você simplesmente sabe. Em algum ponto entre ser um menino e tornar-se um homem, você olha ao redor e percebe que tudo o que deseja, respeito, amor, atenção, paz, precisa ser conquistado. Esse é o acordo. Ninguém te entrega de graça. Ninguém te faz sentar e diz: você é o bastante. Em vez disso, a vida te ensina essa estranha linguagem de transações. Faça isso, seja aquilo, conquiste aquilo outro, esconda aquilo, e talvez, se tiver sorte, será amado. Em algum ponto no meio de toda essa busca, uma garota entra na história. E tudo muda. Jordan Peterson explica bem. A ideia é de que os homens, especialmente quando jovens e ainda não corrompidos, aspiram a ajoelhar-se diante da imagem eterna do feminino. Não em submissão, mas em reverência. É como Tom Sawyer subindo na cerca quando Beck passa, se equilibrando, se exibindo, tentando provar algo, esperando que ela o veja, esperando ser o bastante. E nem é realmente sobre a garota, não completamente. É sobre o que ela representa. Porque para muitos homens, especialmente aqueles ainda se descobrindo, ela se torna mais do que uma pessoa. Ela se torna a encarnação de tudo que eles estão perseguindo. Beleza, aceitação, paz, validação. No olhar dela, eles esperam encontrar um espelho que lhes diga que tem valor. Mas essa é uma esperança perigosa, porque dá a outra pessoa a chave da sua autoestima. E quando ela se afasta, ou pior, nunca o nota, isso não apenas machuca, parte algo por dentro. Não só o sonho do romance, mas a ilusão de que ser bom o bastante garantiria amor. A maioria dos homens não tem medo das mulheres. Eles têm medo de serem vistos e julgados insuficientes. É por isso que a rejeição não apenas machuca, marca. Ela diz a um homem que ele não é quem pensava ser. E o mundo, especialmente para os homens, não costuma perdoar isso. Vulnerabilidade não rende medalhas. Ela é ridicularizada, ignorada ou discretamente lamentada. E assim os homens aprendem a escondê-la. Com arrogância, com compensação, com silêncio, com ambição, com abdômenes trincados, com dinheiro, com histórias cuidadosamente moldadas sobre o quanto não se importam. Mas aqui está o ponto, e acho que as mulheres às vezes não percebem isso, não por crueldade, mas porque essa história nunca foi contada direito. A maioria dos homens não está tentando conquistar o mundo. Eles só estão tentando ser bons o bastante para ela. A garota da rua de cima, a do café, aquela para quem escreveram poemas no escuro, aquela que os fez sentir algo além da simples sobrevivência. E então vem a decepção, a queda, a constatação de que o ideal não é real. Que para amar uma mulher de verdade, precisa matar a fantasia da mulher perfeita. E isso é um tipo de morte.
porque esse ideal foi o que te manteve de pé todos esses anos. Foi por isso que você treinou. Foi por isso que escreveu poemas. Foi por isso que se arrastou para fora da cama e continuou aparecendo quando ninguém via. Mas ela não é perfeita. Ela é humana, chora em estacionamentos, envia mensagens confusas quando tem medo, duvida de si mesma diante do espelho. Ela não é um sonho. Ela é real. E se você quiser amá-la de verdade, precisa encontrá-la ali, de pé de igualdade. Não como salvador, nem como juiz, mas como alguém tão imperfeito quanto você. É aí que o trabalho verdadeiramente começa, quando o menino morre e o homem nasce. Não o macho barulhento, o bravo, o furioso, o que usa o orgulho como colete à prova de balas, mas o silencioso, o firme, aquele que consegue sentar com sua dor sem atacar ninguém, o que está disposto a perder suas ilusões para encontrar algo real. Alguns homens nunca chegam lá. Ficam amargos, perseguem fantasias, chamam o amor de enganação, afogam-se em distrações, confundem validação com afeto, trocam um corpo por outro, esperando que, em algum momento, isso se pareça com um lar. Mas aqueles que chegam lá, os que crescem, amadurecem, começam a enxergar com clareza. Param de buscar nas mulheres o remendo para suas feridas. Param de enxergar o amor como prova de valor. Param de usar os outros para tapar os buracos dentro de si. Eles percebem: o amor não é uma recompensa, é uma responsabilidade. E é aí que entra a verdade mais profunda. Aquela que a maioria das pessoas, não só os homens, deixa passar. Você não pode dar o que não tem. Se você não se ama, de verdade, não de forma performática, vai sangrar em cima da pessoa que tentar te amar. É por isso que não são apenas os homens que precisam olhar para dentro. As mulheres também. Porque muitas vezes o amor é usado como um bálsamo para feridas que ainda não cicatrizaram. As pessoas entram em relacionamentos esperando serem completadas, sem perceber que o melhor tipo de amor não te completa, te complementa. Ele te acrescenta, te afia, te sustenta, mas não pode te tornar inteiro. Pedir que alguém carregue o peso da sua dor não é romântico, é injusto. Isso não é parceria, é projeção. Todos nós carregamos histórias, arrependimentos, feridas, coisas que gostaríamos de ter feito diferente. Mas o amor não deveria ser o lugar onde nos escondemos, e sim onde emergimos. Inteiros ou pela metade. Ele deve ser o lugar onde a honestidade encontra o esforço. Anaïs Nin escreveu: nós não vemos as coisas como elas são. Nós as vemos como nós somos. E isso vale para o amor. Você sempre vai projetar seu próprio interior na pessoa com quem está. Se você está em guerra consigo mesmo, o amor vai parecer um campo de batalha. Se está em paz, o amor vai parecer um lar. Então, faça o trabalho. Sente-se com a sua bagunça. Escreva. Reflita. Perdoe. Não porque soa bonito, mas sim porque, se não fizer isso, vai acabar machucando pessoas que não causaram sua dor. E essa é a grande ironia de tudo. Todos nós só queremos ser vistos. Homens, mulheres, todos. Ansiamos ser compreendidos sem precisar explicar. Ser abraçados sem precisar justificar o peso que carregamos. Queremos que nossas feridas sejam reconhecidas, não costuradas com frases feitas. Que nossos medos sejam acolhidos com presença, não com soluções. Lembro-me da época da universidade.
Vi isso acontecer mais vezes do que posso contar. Bons homens, homens confusos, passando de uma mulher para outra, não por malícia, mas por hábito. Conversei com um amigo desses dias. Estávamos sentados um de frente para o outro, num café silencioso, e algo nele havia mudado. A voz já não carregava a mesma bravata. Ele disse que se sentia vazio. Mesmo querendo amar alguém, amar de verdade, não sabia mais como ficar. Passou anos perseguindo o barato, o rush de dopamina da calma pós-sexo, o prazer de ser desejado. Fazia café da manhã no dia seguinte. Ria, fingia que era algo mais profundo e depois desaparecia quando a euforia passava. Aquilo virou padrão, um ciclo. No começo parecia funcionar, ou pelo menos parecia. Mas com o tempo começou a custar pedaços dele mesmo. A conexão foi se tornando mais rasa. Ele parou de ver as pessoas, de verdade. Toda vez que alguém tentava se aproximar, ele recuava. Não porque não se importava, mas porque não sabia mais como ser visto sem estar representando. Ele me disse: é como se eu tivesse me treinado para desejar atenção, mas não intimidade. E agora que quero algo real, não sei mais como ficar. Se você é um homem jovem lendo isso, de pé à beira desse estranho meio termo entre a infância e algo que começa a parecer adulteza, quero que você pause. Só por um momento. Não para anotar nada, nem para decifrar algum manual oculto, mas para sentir algo real. Deixa isso pousar em algum lugar profundo, não na cabeça, mas no peito, onde as verdades mais silenciosas costumam morar. Isso não é um conselho. Deus sabe o quanto você já ouviu conselhos demais. Não é mais uma voz tentando consertar você ou o seu futuro. É só uma pausa, uma reflexão, uma pequena verdade que aprendi do jeito difícil. Não persiga a ideia do amor. Não construa sua identidade em torno do prazer de ser desejado. Não molde quem você é para caber na fome de outra pessoa. E não confunda desejo com significado, porque a luxúria passa, a beleza passa, a fantasia sempre quebra, a imagem racha. E o que sobra, o que permanece quando a névoa se dissipa, é você. Só você. E a pergunta: quem você é e quem está se tornando? Esse é o verdadeiro trabalho. É isso que ninguém te diz. A busca é viciante. Ser visto, desejado e escolhido te faz sentir vivo. Mas se você construir seu valor em cima disso, vai continuar faminto. Vai passar de rosto em rosto esperando que alguém finalmente preencha o vazio que carrega há anos. Mas ninguém pode. Pelo menos não do jeito que você espera. Porque o amor verdadeiro não vem para preencher o vazio. Vem para ficar ao lado dele. Não vem para te completar. Vem para te encontrar, onde quer que você esteja. E talvez isso seja o amor. Não a performance. Não a encenação. Não o final perfeito de cinema. Mas a decisão, silenciosa e assustadora, de ficar. De aparecer por inteiro, sem a máscara, sem as piadas, sem o charme ou a bravata, sem a armadura que você aprendeu a vestir tão bem. Apenas como você é. Cansado, imperfeito, tentando. Observação. Sei que isso talvez não ressoe com todos.
Alguns vão discordar. Outros nem chegarão até o fim. Mas se ao menos uma pessoa ler isso e sentir algo, de verdade, então considero este texto um sucesso. Ele é pessoal, cru, reflexivo. Obrigado por ler. Nos vemos no domingo, na newsletter semanal. Com carinho.